Novembro. Para o observador comum, é o fim da temporada. Para o produtor estratégico, é o início da operação mais crítica do ano. Existe um mito de que o frio encerra o ciclo biológico. A realidade agronômica prova o contrário. O solo não morre. Ele apenas muda de regime. Por que ignorar o plantio de fim de ano? Parece contraproducente, mas a verdade técnica é direta. A dormência é necessária. Existem exatamente 20 culturas de alta performance que exigem esta janela térmica específica. Não é uma questão de preferência, mas de fisiologia vegetal. Estas espécies demandam temperaturas baixas para a ativação de enzimas e o desenvolvimento estrutural. Se esta janela operacional for perdida agora, o sistema entra em colapso logístico. O resultado é um ano inteiro de espera ociosa e dependência financeira de mercados externos, comprando recursos que poderiam ser gerados no próprio terreno. Décadas de análise de campo revelam um padrão claro. Plantios de primavera sofrem com o calor repentino. Já as culturas de novembro desenvolvem sistemas radiculares robustos e profundos antes da brotação aérea. Na superfície, o ambiente parece hostil e estagnado, mas no subsolo, as raízes perfuram o solo compactado, garantindo acesso à água e nutrientes inalcançáveis para plantas mais fracas. A lista de hoje cobre 20 vetores biológicos essenciais para maximizar a produção de biomassa. A oitava cultura desafia a lógica temporal padrão. Em modo acelerado, vê-se. Ela sai da semente para a colheita completa em menos de 30 dias. Uma fonte rápida de calorias e nutrientes. Mas isso era apenas o começo. O protocolo final, apresentado ao encerrar a análise, revela um mecanismo de adaptação ao frio pouco conhecido. Aplicar esta técnica não apenas protege a planta, ela altera o metabolismo vegetal, tendo o potencial de triplicar o volume final da colheita. A eficiência é a única meta, um retorno de 1000% sobre o investimento. A matemática biológica é implacável. O primeiro ativo estratégico que exige atenção é o alho. Para a agronomia prática, isso não é apenas um tempero, é um mecanismo de multiplicação de capital. Você enterra um único dente no solo de novembro. O frio atua como um catalisador. No verão seguinte, aquele único fragmento se transformou em uma cabeça completa, contendo de 8 a 12 novos clones. A equação financeira é direta. 500 gramas de semente, custando cerca de $5, geram 5 quilos de alimento, avaliados em $50 ou mais no mercado varejista. O inverno não mata a planta, ele a fortalece. Sob a superfície congelada ocorre uma atividade frenética. O sistema radicular não dorme. Ele perfura a argila compactada, buscando minerais e ancoragem profunda. Esse período de frio é uma exigência fisiológica absoluta. Sem ele, a formação do bulbo fracassa e a produção é inviabilizada. É no subsolo gélido que se define o tamanho e a densidade da colheita futura. A técnica exige precisão geométrica. O espaçamento deve ser de 10 a 15 centímetros entre as unidades. A profundidade é de 5 centímetros exatos. O detalhe crítico é a orientação física. A ponta aguda deve apontar estritamente para o céu. Se plantado invertido, a semente gasta energia preciosa tentando corrigir o ângulo de crescimento. Escolha um local com drenagem eficiente e exposição solar total. O relógio corre. A inserção no solo deve ocorrer antes que a terra endureça completamente com a geada severa. A seleção genética define o sucesso da operação. Em climas rigorosos, utilizam-se variedades de pescoço duro, como a Music ou a German Extra Hardy. Elas foram desenvolvidas especificamente para resistir ao congelamento do solo. Já para produtores do sul, ou para quem prioriza o tempo de prateleira, as variantes de pescoço mole, como a California Early,
são a escolha lógica. Se os recursos permitirem apenas uma cultura em novembro, o alho é a prioridade. O timing é tudo. Em julho, a logística de sua despensa estará garantida. Em seguida, entra a couve. Não é apenas uma folha verde, é uma usina nutricional adaptada ao frio. Uma única planta funciona como uma linha de montagem contínua de biomassa comestível para os meses de escassez. O método de colheita é cirúrgico. Removem-se apenas as folhas externas. O centro da planta, o meristema apical, continua a bombear novo crescimento incessantemente. Aqui existe um detalhe químico fascinante. A geada não danifica o tecido, ela altera a composição interna. Para evitar o congelamento da seiva, a planta converte amidos em açúcares naturais, agindo como um anticongelante biológico. O resultado prático é uma folha mais doce e tenra. A variedade lacinato, conhecida vulgarmente como couve-dinossauro, atinge o auge da qualidade justamente quando a temperatura despenca. Suas folhas verde escuras e texturizadas perdem a fibrosidade excessiva típica de outras variantes, tornando-se ideais para consumo imediato. O espaçamento ideal varia de 30 a 45 centímetros. O crescimento é constante, ignorando a letargia do inverno. A resistência térmica impressiona. A couve suporta temperaturas de até 6 graus negativos sem qualquer proteção artificial. Se o frio extremo ameaçar romper a estrutura celular, uma cobertura simples de tecido resolve o problema. A planta se recupera quase instantaneamente. Nas zonas de cultivo de 5 a 11, o ciclo produtivo se estende até a primavera, momento em que a planta finalmente floresce e encerra sua vida útil. Até lá, ela fornece vitaminas críticas que desaparecem da dieta comum durante os meses de inverno. A segurança alimentar começa no quintal. Três ciclos de regeneração completa a partir de uma única raiz. A terceira cultura estratégica para plantio imediato é o espinafre. Esta não é apenas uma folha verde de crescimento rápido. É uma máquina biológica perfeita para novembro, pois seu metabolismo acelera em climas frios. Enquanto outras espécies entram em dormência, o espinafre entrega múltiplas colheitas utilizando a mesma infraestrutura de plantio. O segredo reside na precisão do corte. Apara-se as folhas externas apenas quando atingem de 4 a 6 polegadas de comprimento. O ponto central de crescimento, a coroa da planta, deve permanecer intacto. O mecanismo é acionado. Se observado em aceleração, vê-se a planta recompor sua biomassa quase imediatamente. Cada unidade individual regenera folhagem nova, 3 ou 4 vezes, durante o inverno e o início da primavera. Por que a geada é benéfica neste caso? O frio não mata a planta. Ele altera sua química. O congelamento leve aciona um sistema de defesa celular que converte amidos acumulados em açúcares. O resultado é um sabor mais intenso e adocicado. Para a produtividade máxima, a agronomia prática recomenda o plantio escalonado. Semeia-se a cada 2 semanas, atravessando novembro até o início de dezembro, desde que o solo não esteja solidificado pelo gelo. Isso cria uma linha de montagem agrícola. Em vez de uma colheita única e massiva que sobrecarrega o armazenamento, obtém-se um fluxo contínuo de alimento fresco. O espaçamento deve ser rigoroso, cerca de 4 polegadas entre as plantas em fileiras organizadas, ou dispersão de sementes em canteiros largos. Variedades específicas, como Bloomsdale e Space, são selecionadas geneticamente pela resistência ao frio extremo e pela demora em espigar. Na cozinha, a folha demonstra versatilidade técnica. Serve para consumo cru, liquefeito ou refogado. Mas a verdadeira vantagem é econômica.
O espinafre de supermercado custa entre 4 e 6 dólares por libra-peso. Ao cultivar, o custo marginal tende a zero. Com o manejo correto, uma única fileira de 10 pés pode render de 20 a 30 libras de alimento ao longo da temporada. É uma conversão direta de solo em recursos. Mas isso era apenas o começo da estratégia de inverno. A quarta cultura essencial é a alface. Novembro representa tecnicamente um dos melhores momentos para o início do ciclo. A velocidade de desenvolvimento é crítica. Folhas jovens, ou baby greens, atingem o ponto de colheita em apenas 30 dias, mesmo sob temperaturas baixas. Cabeças completas formam-se pouco tempo depois. A chave para maximizar o rendimento não é a monocultura, mas a diversidade genética no mesmo canteiro. Misturam-se variedades estrategicamente. Combine tipos amanteigados, como a Butter Crunch, com a rigidez estrutural da romana crocante, e variedades de folhas soltas. Por fora, uma mistura de texturas, mas por dentro, uma adaptação biológica ao frio. A alface detesta o calor da primavera. Temperaturas altas tornam as folhas amargas e aceleram o florescimento precoce. O frio preserva a integridade celular e o sabor. No plantio, as sementes devem ficar a cerca de 1 polegada de distância. O desbaste é necessário, mas nada é desperdiçado. As plantas removidas são consumidas imediatamente como microverdes, concentrando nutrientes em pequena escala. Nas zonas de cultivo 5 a 11, a alface plantada agora produzirá durante todo o inverno com proteção mínima. Uma estrutura simples de vidro ou uma cobertura de fileira atua como estufa, estendendo a temporada operacional. O método de corte e regeneração funciona com eficácia nas variedades de folhas soltas. Corta-se a folhagem 1 polegada acima da coroa. O sistema radicular permanece ativo e impulsiona novos brotos para cortes subsequentes. O cálculo de sobrevivência é simples. O mercado vende recipientes plásticos de mistura de primavera por 5 dólares. Um único pacote de sementes custa 2 dólares. A produção doméstica gera 50 vezes esse valor em folhas frescas. Você elimina a logística e garante o suprimento. Multiplique esse valor em massa verde fresca. A quinta cultura da lista é a acelga. Trata-se de um mecanismo biológico programado para a regeneração contínua. Hastes pigmentadas com cores vibrantes não servem apenas para a estética. Elas sinalizam uma planta capaz de sustentar a alimentação humana por meses sem necessidade de replantio. Por que essa espécie domina o inverno? A estrutura celular da acelga possui uma tolerância térmica extrema. Ela suporta geadas que destruiriam tecidos vegetais comuns. Uma única planta estabelecida fornece colheitas regulares desde novembro até a primavera seguinte. O sistema é eficiente. A técnica de extração é cirúrgica. Removem-se as folhas externas mais velhas. O centro, ou coroa, permanece intacto. De perto percebe-se. O meristema central continua a bombear nova biomassa, funcionando como uma fábrica de folhas que nunca desliga. É um suprimento inesgotável de nutrientes. No plantio, o espaçamento deve ser rigoroso, 8 a 12 polegadas entre cada muda. Com essa distância, elas se expandem e se tornam robustas até o meio do inverno. Na culinária prática, o aproveitamento é total. As folhas substituem o espinafre em refogados e sopas. As hastes coloridas, mais fibrosas, são cortadas e cozidas separadamente. A textura lembra espargos. Variedades específicas como a Bright Lights e a Five Color Silver Beet oferecem a maior diversidade de pigmentação nas hastes. Para as zonas climáticas 6 a 11, o cronograma é claro. A acelga plantada em novembro foca no desenvolvimento subterrâneo. As raízes se fixam, preparam a base.
e no início da primavera, a planta explode em crescimento vertical. Em espaços limitados, essa é, estatisticamente, uma das culturas mais produtivas por metro quadrado. Agora, analise a logística das cenouras. O plantio de novembro é ideal para diversas regiões. A vantagem aqui é o armazenamento passivo. Não é necessário colher tudo de uma vez. O produtor retira apenas o necessário para o consumo imediato. O restante permanece no subsolo. A terra funciona como um refrigerador natural, preservando a integridade da raiz sem custo de energia elétrica. Existe um detalhe químico importante. O desenvolvimento lento durante o inverno altera a composição interna da cenoura. O frio força a planta a converter amidos em açúcares como um anticongelante natural. O resultado é uma raiz com doçura superior e sabor concentrado, impossível de obter no crescimento rápido do verão. Temperaturas baixas impedem a formação de tecidos lenhosos e duros. A escolha genética é fundamental. Utilize a variedade Napoli, desenvolvida em laboratório para maturação rápida e alto teor de açúcar. A semente deve ser inserida a 1/4 de polegada de profundidade. O solo precisa estar solto, livre de pedras. Se houver obstáculos, a raiz deforma. A germinação no frio é lenta, mas uma vez estabelecida, a resistência é impressionante. Nas zonas 5 a 10, a colheita se estende por todo o inverno. O segredo é a termodinâmica. Aplica-se uma camada espessa de cobertura morta, geralmente palha, assim que o solo começa a congelar. Por fora, um campo coberto de palha seca. Mas por dentro, o solo permanece macio e trabalhável. O isolamento térmico impede o bloqueio total da terra. Basta afastar a cobertura, extrair as raízes e cobrir novamente. A economia é brutal. No mercado, variedades orgânicas custam caro, 3 a 4 dólares por libra. No campo, a matemática muda. Uma única fileira de 10 pés pode produzir de 30 a 40 libras de alimento. O valor de mercado ultrapassa facilmente os 100 dólares. O retorno sobre o investimento é garantido. 2 colheitas por planta. Essa é a eficiência matemática da 7ª cultura, a beterraba. O plantio de novembro ativa um sistema de produção dupla. Primeiro, extrai-se a biomassa aérea. Depois, o depósito de energia subterrâneo. As folhas verdes não são subprodutos. Elas superam a raiz em densidade nutricional, carregadas de vitaminas e minerais que rivalizam quimicamente com a selga. Em poucas semanas, inicia-se a coleta das folhas jovens. Enquanto isso, no escuro do subsolo, o tubérculo continua a inchar. A raiz acumula açúcares e água. A resistência térmica é elevada. A planta suporta geadas e o solo congelado das zonas 5 a 10. A terra funciona como um refrigerador natural, mantendo o vegetal em estase até o momento do consumo. Por que muitas raízes crescem deformadas? O problema é a densidade. Aqui existe um detalhe botânico crucial. O que parece ser uma semente de beterraba é, na verdade, um aglomerado multigerme. De um único ponto surgem múltiplos brotos. A competição por recursos começa imediatamente. Para obter raízes maciças, o desbaste mecânico é obrigatório. Deixa-se um espaçamento de 7 a 8 centímetros, assim que as plantas atingem altura suficiente. As mudas removidas não são lixo. Elas entram na dieta como microverdes, concentrando sabor intenso. O ciclo biológico fecha em 50 a 60 dias. Em meados do inverno, a raiz está pronta. Variedades como Detroit Dark Red e Bull's Blood possuem genética adaptada ao frio extremo. Cultivar em casa anula o custo de mercado. Uma fila curta de plantio garante suprimento calórico por meses. A 8ª cultura opera em outra velocidade, o rabanete. É o mecanismo mais rápido do jardim de novembro.
20 a 30 dias. Esse é o tempo total entre o plantio e a extração. A rotação é frenética. A velocidade permite o plantio sequencial semana após semana. Cada lote ocupa espaço mínimo e desocupa o solo antes que a próxima cultura exija território. O resultado visual é imediato. A variedade Cherry Bell é o padrão industrial, esférica, vermelha, confiável. O plantio é raso, apenas 1 centímetro de profundidade. O espaçamento de 5 centímetros garante a formação correta do bulbo. Em aceleração vê-se, a raiz infla rapidamente, empurrando a terra para os lados. A cor vermelha contrasta com o solo escuro. Por fora, uma casca fina e colorida, mas por dentro, tecidos saturados de água e compostos de enxofre que geram a picância característica. O calor do verão destrói essa estrutura. A fibra torna-se lenhosa e seca. O frio de novembro preserva a textura crocante e o equilíbrio químico do sabor. Coberturas de proteção permitem colheitas múltiplas em todas as zonas de cultivo, mesmo sob congelamento severo. O planejamento escalonado elimina a superprodução pontual. O fluxo de alimento torna-se contínuo. O custo da semente é irrisório frente ao resultado. Um vegetal fresco e crocante, uma raridade nutricional nos meses de inverno. Uma única planta, 2 ciclos de produção. Essa é a vantagem tática do plantio de brócolis em novembro. Geralmente, espera-se apenas uma colheita central de cada muda. Porém, a biologia dessa espécie oferece um recurso oculto. Ao remover a coroa principal, o mecanismo de sobrevivência do vegetal é ativado. Ele não morre. Pelo contrário, o sistema redireciona a seiva para as laterais, forçando o surgimento de novos brotos durante semanas. O rendimento dobra. O espaço de cultivo torna-se 2 vezes mais eficiente. O frio não é um obstáculo, é um catalisador. Enquanto o calor da primavera faz a planta subir e florescer prematuramente, as baixas temperaturas de novembro compactam as fibras. A estrutura celular fica mais densa. O sabor torna-se quimicamente mais doce, devido ao acúmulo de açúcares naturais como defesa contra o congelamento. Para garantir esse resultado, a logística exige o uso de mudas transplantadas, não sementes. O tempo é curto. É necessário dar uma vantagem inicial ao sistema radicular. O espaçamento deve ser preciso, de 18 a 24 polegadas. O solo precisa estar saturado de composto orgânico. O nitrogênio é o combustível dessa fábrica biológica. O ciclo requer de 60 a 70 dias para a maturação da primeira cabeça. Isso coloca o pico de produção exatamente no final do inverno. Nas zonas 7 a 11, o desempenho é otimizado pelo clima frio. O corte deve ser cirúrgico, 5 a 6 polegadas abaixo do caule. Imediatamente, as axilas das folhas começam a trabalhar. Pequenos clones da cabeça principal surgem. Na economia doméstica, isso elimina a dependência do mercado, onde cada unidade custa de 3 a 4 dólares. O valor nutricional é gerado no próprio quintal. O 10º item da lista opera em escala vertical. Couve de Bruxelas. Quem ignora essa cultura perde um dos maiores coeficientes de produtividade de novembro. 50 brotos. Essa é a quantidade média que uma única haste vertical sustenta. Mas existe um paradoxo térmico aqui. Por fora, uma planta rígida e verde. Mas por dentro, o frio melhora o produto. A geada atua como um refinador de sabor. O choque térmico elimina o amargor característico e converte amidos em açúcares palatáveis. É uma cultura de ciclo longo. A planta exige paciência, de 90 a 100 dias, para atingir a maturidade total. Por isso, o plantio em novembro é estratégico para garantir estoques no final do inverno e início da primavera. A abordagem técnica recomenda o uso de mudas prontas.
O desenvolvimento a partir da semente seria lento demais para essa janela climática. O espaçamento deve ser amplo, de 24 a 36 polegadas. Essas plantas ocupam volume físico e necessitam de circulação de ar crítica para evitar fungos. Nas zonas 7 a 10, o crescimento continua durante os meses frios. Para o produtor, o segredo está na gestão de energia da planta. Conforme o caule sobe, as folhas inferiores devem ser removidas. Isso bloqueia o desperdício de nutrientes na folhagem velha e canaliza toda a força vital para a formação dos brotos. A colheita segue uma ordem lógica, de baixo para cima. Quando o diâmetro atinge cerca de 1 polegada, o broto está pronto. É uma miniatura de repolho, com densidade máxima. O sabor do produto cultivado no local não tem relação com as versões amargas e oxidadas do varejo. É uma recompensa calculada. A 11ª cultura da sequência é o repolho, de 3 a 10 libras de massa biológica densa. Isso não é apenas um vegetal. É uma reserva calórica compacta, projetada para suportar o inverno. Essas cabeças maciças são ideais para o plantio de novembro. O objetivo aqui é estocagem de longo prazo. Por que plantar agora? Porque o frio endurece a estrutura celular. Uma única cabeça de repolho, armazenada em porão de raízes ou refrigerador industrial, mantém a integridade por 3 a 4 meses. Não há perda de qualidade. Não há decomposição. Isso representa segurança alimentar absoluta gerada a partir de uma única planta. O repolho exige temperaturas baixas. Ele não apenas tolera a geada, ele se fortalece nela. Novembro torna-se o mês estratégico para o estabelecimento dos transplantes. Para jardins com restrição de espaço, a variedade Golden Acre funciona como uma máquina de eficiência. Em apenas 70 dias, ela produz cabeças compactas de 2 a 3 libras. Para volumes de armazenamento maiores, a logística exige variedades como Danish Ball Head ou Late Flat Dutch. O espaçamento deve ser rigoroso, de 18 a 24 polegadas entre cada unidade. O solo precisa ser rico e bem compostado. Repolhos são consumidores vorazes. Eles drenam os nutrientes da terra rapidamente. Na metade do ciclo de crescimento, é obrigatória uma aplicação lateral de composto ou fertilizante orgânico para repor o nitrogênio. Nas zonas 7 a 10, o plantio atual resultará em cabeças formadas no final do inverno. Aqui existe um detalhe técnico crítico. A água deve ser consistente. Se houver oscilação na umidade, a pressão interna aumenta e a cabeça racha antes da maturação. No mercado, o custo gira em torno de $1 por libra. O cultivo próprio elimina essa despesa financeira e entrega uma densidade nutricional superior a qualquer produto transportado por rodovias através do país. Mas isso era apenas o começo. O 12º cultivo merece atenção técnica imediata. Nabos. Eles são vencedores de duplo propósito. Você não colhe apenas uma parte. O sistema fornece tanto as raízes quanto as folhas picantes, 2 vegetais extraídos de um único plantio. A velocidade de produção é industrial. As folhas atingem o ponto de corte em apenas 3 semanas. As raízes completam a maturação entre 40 e 50 dias. Isso torna o nabo um dos cultivos de raízes de conversão mais rápida disponíveis para novembro. O perfil de sabor das folhas assemelha-se ao da mostarda, com uma leve mordida química, ideal para cozimento ou caldos densos. As raízes, quando colhidas jovens, são doces e suaves. Diferem completamente das versões grandes e fibrosas que saturam o mercado. A semente deve ser inserida a meia polegada de profundidade. O desbaste é necessário. Deixe as mudas a 3 ou 4 polegadas de distância. O material removido no desbaste não é desperdício. Torna-se salada tenra imediata.
Nas zonas 5 a 10, o nabo lida com a geada sem danos. Com proteção de cobertura morta, o solo funciona como um armazém natural durante todo o inverno. Variedades como a Purple Top White Globe oferecem padronização confiável das raízes. A vantagem tática é clara. Eles crescem rápido no frio, enquanto outras culturas desaceleram o metabolismo. Um único pacote de sementes converte espaço mínimo em libras de nutrição. Investimento de retorno duplo. A cultura número 13 opera com uma eficiência rara na agricultura. As cebolas a partir de bulbilhos. Plantar agora, em novembro, não é apenas jardinagem. É uma manobra logística inteligente. Você insere o recurso no solo uma vez e extrai produção em duas fases distintas. Primeiro, folhas verdes durante todo o inverno. Depois, bulbos completos e densos na chegada da primavera. Trata-se de maximizar o espaço. Os bulbilhos não são sementes inertes. São plantas em estágio embrionário avançado, pequenas baterias biológicas carregadas de energia. Por isso, a estabilização no solo ocorre quase imediatamente, mesmo com temperaturas baixas. O procedimento é mecânico e rápido. Empurre o bulbo para o solo a uma profundidade de 2,5 cm. O espaçamento define o produto final. 5 centímetros de distância geram folhas. 10 centímetros permitem a expansão lateral para bulbos de armazenamento. Visualmente, o processo é discreto. As raízes brancas rompem a dormência e ancoram na terra fria. Acima da superfície, os topos verdes crescem em ritmo lento, mas constante. É possível cortar essas folhas para consumo imediato. Isso não fere a planta. O bulbo subterrâneo continua intacto, acumulando reservas. Em todas as zonas de cultivo, a resistência é a chave. A cebola ignora o congelamento. Ela possui mecanismos celulares que impedem o colapso dos tecidos no frio extremo. Mas isso era apenas o começo. Quando os dias se alongam na primavera, o gatilho biológico muda. A planta para de focar nas folhas e direciona toda a energia para o inchaço do bulbo subterrâneo. A multiplicação é natural. Uma parte da colheita pode ser guardada para o ano seguinte, criando um ciclo de abastecimento perpétuo. Considerando que no varejo o preço varia entre 2 e 3 dólares por libra, cultivar a própria reserva elimina o custo da cadeia de suprimentos. A 14ª cultura da lista prioriza a velocidade. Rúcula. Esta folha picante é a escolha técnica perfeita para o plantio de novembro. A taxa de crescimento é agressiva. A planta converte nutrientes em massa verde comestível em apenas 30 ou 40 dias, mesmo sob clima adverso. Por que pagar 4 ou 5 dólares por um pequeno recipiente plástico? O valor está na logística, não no produto. A rúcula oferece complexidade de sabor e compostos picantes que enriquecem a dieta. Mas o verdadeiro trunfo é a autonomia. A planta possui um sistema de autopropagação eficiente. Basta permitir que alguns exemplares floresçam na primavera. As sementes caem no solo, aguardam as condições ideais e brotam sozinhas, sem intervenção humana, sem custo adicional de sementes. Para a instalação em novembro, a dispersão deve ser ampla ou em linhas espaçadas por 15 centímetros. A rúcula exige temperaturas baixas. O calor do verão é prejudicial, ativando compostos químicos que tornam a folha excessivamente amarga e fibrosa. O outono e o inverno são os períodos de excelência química para esta planta. Nas zonas 5 a 11, o fornecimento é contínuo. A colheita exige precisão cirúrgica. Corte as folhas externas quando atingirem entre 7 e 10 centímetros. Deixe o centro intacto. O núcleo da planta continua a bombear novas folhas, mantendo a produção ativa.
As folhas jovens são mais tenras e palatáveis. É um recurso de nível gourmet, obtido por centavos. Centavos por colheita para obter verduras de qualidade superior. O número 15 na lista de prioridades é a mostarda de folha. Esta cultura merece um espaço estratégico em todo o sistema de plantio de novembro, pela sua produtividade bruta e versatilidade operacional. Embora a mostarda apresente tolerância ao calor superior a outras verduras, a biologia da planta responde ao clima frio, otimizando o perfil de sabor e a textura. A planta não apenas cresce, ela opera como um mecanismo de regeneração rápida. Após o corte, o sistema vascular bombeia nutrientes para novos brotos, permitindo múltiplos ciclos de colheita a partir de uma única sementeira. O tempo de resposta é industrial, 30 a 40 dias para a maturação completa. Isso a torna uma das verduras de folha mais velozes que se pode cultivar em escala doméstica ou comercial. O perfil químico do sabor possui uma picância distinta, ideal para o método de cozimento rápido em alta temperatura, comum na culinária asiática. Quando a planta é jovem, as fibras são macias e consomem-se cruas. Folhas maduras exigem processamento térmico para suavizar a intensidade dos compostos picantes. O protocolo de plantio exige precisão. Sementes inseridas a 1/4 de polegada de profundidade. Assim que as mudas emergem, realiza-se o desbaste para manter 6 polegadas de distanciamento. Isso garante circulação de ar e evita competição por recursos no solo. Nas zonas 6 a 11, a mostarda plantada agora estabelecerá raízes profundas e prosperará durante o inverno, garantindo um fluxo constante de biomassa comestível. Variedades como Red Giant e Southern Giant Curled são selecionadas não pela estética, mas pela performance das suas folhas franjadas. A resiliência celular é notável. Em caso de geada, a planta sofre danos superficiais, mas recupera o vigor estrutural rapidamente. A colheita pode ser cirúrgica, retirando folhas individuais, ou radical, cortando a planta inteira 1 polegada acima da linha do solo para forçar o rebrote. Nutricionalmente, é uma injeção de vitaminas em um período onde vegetais frescos se tornam escassos e o preço nos mercados dispara. Mas a eficiência de novembro não termina aqui. O 16º cultivo é o mache, conhecido tecnicamente como valerianella ou alface de cordeiro, um verdadeiro campeão de resistência térmica que a maioria dos produtores desconhece. O mache é uma verdura europeia, valorizada em circuitos gastronômicos, atingindo preços de 8 a 10 dólares por libra no mercado varejista. Por fora, parece frágil, mas por dentro possui uma estrutura robusta capaz de suportar o frio extremo. As rosetas de folhas tenras oferecem um sabor levemente amendoado, ideal para saladas de inverno ricas em calorias. O que torna o mache uma escolha tática para o plantio de novembro é a sua capacidade fotossintética. É uma das poucas culturas que mantém o crescimento ativo, mesmo sob a luz difusa e fraca do inverno, quando outras espécies entram em dormência. A planta é compacta e ocupa pouco volume cúbico. Isso permite maximizar a produção em espaços mínimos. As sementes são minúsculas, quase microscópicas. Para o plantio, a técnica recomenda misturá-las com areia fina, facilitando a dispersão uniforme no solo ou o plantio em linhas com 4 polegadas de separação. O ciclo biológico leva de 40 a 50 dias. Uma vez estabelecido o sistema radicular, a planta torna-se incrivelmente resistente, sobrevivendo a temperaturas muito abaixo do ponto de congelamento. Nas zonas 5 a 10, o mache plantado em novembro produzirá durante todo o inverno sem necessidade de infraestrutura de proteção em muitas áreas.
Ao observar de perto, nota-se a formação de pequenas rosetas simétricas. Pode-se colher a estrutura inteira ou retirar folhas periféricas, conforme a demanda. Esta verdura é uma fonte crítica de ácidos graxos, ômega 3, e vitaminas essenciais, nutrientes difíceis de obter fora da cadeia de suprimentos industrial no inverno. Plante o mache uma vez, e ele frequentemente libera sementes próprias, criando um ciclo autossustentável para as próximas temporadas. É a adição perfeita para quem busca produtividade autônoma e recursos únicos. Cultura número 17, Claytonia, conhecida tecnicamente como alface de mineiro. O tamanho engana. Estas folhas minúsculas contêm uma carga química superior. Por que cultivar algo tão pequeno? Porque a densidade nutricional supera a de vegetais 10 vezes maiores. Há mais vitamina C concentrada aqui do que na maioria das verduras comerciais. De perto, percebe-se a geometria única. Folhas circulares que lembram pequenos nenúfares aquáticos, acumulando água em seus tecidos. O sabor é ácido, suculento e levemente cítrico. Mas o trunfo logístico de novembro é a tolerância à sombra. Enquanto a maioria dos vegetais exige radiação solar direta para processar energia, a Claytonia ativa seu metabolismo na meia sombra e em temperaturas baixas. É uma ocupação tática de espaço. O produtor preenche zonas mortas do terreno onde outras culturas falhariam, garantindo produtividade máxima por metro quadrado. O plantio é mecânico, dispersão superficial de sementes sobre o solo preparado com cobertura mínima de terra. A planta não sobe, ela rasteja, formando um tapete denso de biomassa comestível. Nas zonas climáticas de 5 a 9, o ciclo ignora o inverno e avança até a primavera. Um único pé é irrelevante, mas a colônia cresce com tal densidade que 30 centímetros quadrados geram um alimento abundante. A colheita exige precisão. Corta-se as folhas e hastes tenras, permitindo que o sistema radicular inicie uma regeneração agressiva. A planta possui um mecanismo de autossustentação, lançando sementes ao solo para retornar espontaneamente nos anos seguintes. Não é apenas botânica. É um recurso histórico de sobrevivência usado por pioneiros para evitar a desnutrição no inverno. Número 18, na lista, couve galega, ou collards. Isso não é uma folha delicada, é uma estrutura blindada contra o clima. No sul, é a base da segurança alimentar pela sua resistência bruta. Entre os membros da família das brássicas, esta variedade detém a maior tolerância térmica, sobrevivendo a temperaturas negativas extremas sem interromper a fotossíntese. Diferente do repolho, não há formação de cabeça compacta. Observa-se uma roseta aberta, com folhas largas e cerosas que se expandem para fora. A colheita é cirúrgica e fracionada, folha por folha, ao longo de meses. Uma única planta fornece colheitas constantes de novembro até o verão seguinte, antes do pendoamento final. A variedade Geórgia é o padrão industrial devido ao sabor e estabilidade genética em diferentes regiões. O transplante exige cálculo de espaço, 18 a 24 polegadas de distância entre as mudas em solo rico. A planta não requer tratamento especial, mas responde ao suprimento constante de umidade e nutrição periódica. Nas zonas 7 a 11, o plantio em novembro permite o estabelecimento de raízes profundas antes do frio, resultando em crescimento vigoroso na primavera. Tradicionalmente, a estrutura fibrosa exige cozimento lento para quebrar a celulose, mas as folhas jovens do topo mantêm a textura tenra para consumo cru em saladas. A extração começa pela base, subindo pelo caule conforme a planta ganha altura. Por fora, uma folha verde comum, mas por dentro, um depósito de vitaminas, cálcio e fibras. É uma cultura que entrega produção mês após mês com manutenção mínima.
A 19ª cultura a ser analisada é o bok choy. 30 dias é o tempo exato para transformar uma semente inerte em biomassa comestível. A 19ª cultura da lista é o ao bok choy. Esta variedade asiática não apenas sobrevive ao frio de novembro, ela foi geneticamente otimizada para ele. Enquanto outras espécies entram em dormência, o metabolismo desta planta acelera. As versões jovens, conhecidas como Baby Bok Choy, atingem o ponto de colheita em apenas um mês, mesmo sob baixas temperaturas. Para o desenvolvimento total das cabeças, o ciclo se estende por 45 a 60 dias. Não há desperdício de material. Toda a estrutura é aproveitável, desde os caules brancos e crocantes, repletos de água, até as folhas verde escuras carregadas de clorofila. Na culinária prática, isso significa eficiência, um ingrediente único para refogados rápidos. Por que plantar em novembro? Porque o calor é o inimigo. Em temperaturas altas, a planta entra em modo de sobrevivência e pendoa rapidamente, focando na produção de sementes e tornando-se amarga. O frio de novembro bloqueia esse processo, garantindo condições ideais de crescimento vegetativo. Visualmente, a geometria é precisa. As plantas formam rosetas simétricas e compactas, ocupando o solo de maneira ordenada. No plantio, a logística exige precisão. Sementes ou transplantes devem ficar espaçados entre 6 a 8 polegadas para versões baby, ou 10 a 12 polegadas para cabeças completas. Na zona 7 a 11, o bok choy, plantado agora, prosperará durante os meses de inverno. O sabor revela a química interna. É suave e levemente adocicado, sem os compostos sulfurosos agressivos do repolho comum. A estratégia de colheita pode ser agressiva. Retira-se a planta inteira ou apenas as folhas externas. Ao preservar o núcleo, a planta continua a gerar novas folhas, garantindo produção contínua. Economicamente, é um ativo valioso, rico em vitaminas. O bok choy comercial custa entre 3 e 4 dólares por libra. O cultivo doméstico elimina a cadeia logística e entrega o produto a uma fração desse custo. Mas o solo não é o único limite. A 20ª e última cultura é a ervilha. Aqui, a estratégia muda. Sai a ocupação horizontal. Entra a expansão vertical. Muitos operadores de jardim ignoram um fato biológico. As ervilhas são uma cultura de estação fria. Nas zonas corretas, elas performam com eficiência máxima durante o outono e o inverno. Existe uma reação química específica causada pelo frio. Para não congelar, a planta converte amidos armazenados em açúcares simples. O resultado colateral é uma doçura intensa nas vagens, impossível de replicar no calor. Variedades como Sugar Snap e ervilhas torta são as escolhas táticas para novembro. A infraestrutura é necessária. Instale uma treliça ou cerca. O objetivo é maximizar a colheita utilizando o mínimo de área de solo. Uma treliça de 6 pés de altura, coberta por vinhas, pode produzir de 20 a 30 libras de vagens ao longo da temporada. É uma fábrica vertical de alimentos. O protocolo de plantio é direto. Sementes a 2 polegadas de profundidade e 2 polegadas de distância, alinhadas na base do suporte. Nas zonas 6 a 10, as ervilhas plantadas agora iniciam um crescimento lento e constante durante o inverno. Quando a primavera chega, a planta já estabelecida explode em produção. Abaixo da superfície, ocorre um processo invisível. As raízes não apenas absorvem nutrientes, elas trabalham. A planta fixa nitrogênio atmosférico no solo, melhorando quimicamente a terra para a próxima cultura. É um sistema de autofertilização. A colheita exige disciplina. Deve-se colher as vagens regularmente. Ao remover o fruto, você sinaliza à planta que a reprodução falhou, forçando-a a gerar mais flores e vagens. Em testes de sabor,
A diferença é estrutural. A ervilha fresca possui uma textura crocante e um nível de açúcar que desaparece nas versões congeladas de supermercado. Esta cultura final fecha o Jardim de Novembro com produtividade calculada e eficiência vertical. Uma regra biológica contraintuitiva. Isso vai contra todos os instintos de cultivo que a prática ensina, mas jardineiros experientes seguem um protocolo rígido para os plantios de novembro. A ordem é técnica e absoluta. Afaste-se do regador. Esqueça a mangueira. Qual é o maior erro operacional nesta época do ano? O excesso de zelo hídrico. A maioria trata as culturas de outono como se estivessem sob o sol de verão. O resultado é catastrófico. Aqui entra a física do solo. A terra fria funciona como uma câmara hermética de retenção. Ela segura a umidade por muito mais tempo do que o solo aquecido. As taxas de evaporação caem drasticamente quando a temperatura despenca. A água simplesmente não tem para onde ir. Sementes e transplantes de novembro exigem hidratação para ativar a germinação. Isso é um fato. Mas a logística natural já fornece o necessário. Chuvas de outono, o orvalho pesado da manhã, a umidade relativa do ar saturada. O sistema é autossuficiente. Quando você adiciona água extra a um solo que já está frio e úmido, o equilíbrio se rompe. Você não está hidratando. Você está criando um ambiente anaeróbico. Sem oxigênio circulando nos poros da terra, o processo de decomposição começa. Sementes apodrecem antes de romper a casca. Raízes se desfazem em uma massa viscosa. Mas o problema é mais profundo. A microbiologia do solo entra em estado de economia de energia. Com o frio, o metabolismo de bactérias e fungos desacelera. Esses organismos, essenciais para o suporte vegetal, perdem a capacidade de processar o excesso de umidade rapidamente. A água estagna. O solo vira um ambiente tóxico para a vida vegetal. A planta precisa de estresse controlado para prosperar. Quando a água não é servida na superfície, o sistema radicular é obrigado a trabalhar. A raiz não apenas cresce, ela perfura o solo, descendo verticalmente em busca de recursos. Em corte transversal, percebe-se a diferença. Em vez de fibras superficiais e fracas, a planta desenvolve âncoras profundas e robustas. Ela deixa de ficar sentada em lodo úmido e passa a dominar o território. A verificação deve ser tátil. Insira o dedo no solo, cerca de 2 polegadas de profundidade. A sensação é o único indicador confiável. Se sentir umidade ou frio na ponta dos dedos, pare imediatamente. Deixe a terra quieta. Essa tática é chamada de negligência benigna. O resultado é mensurável. Taxas de germinação superiores e integridade estrutural da planta. Às vezes, a ação mais eficiente na agronomia prática é não fazer absolutamente nada. A intervenção humana termina aqui,